Olá, voltamos com o programa de entrevista e o tema de hoje é suicídio. A Organização Mundial de Saúde fez o primeiro relatório global sobre suicida. Segundo suas informações e pesquisa, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, sendo ele a segunda causa de morte global. Isso entre jovens de 15 a 29 anos. É muita coisa, não? Ou seja, o tempo que estamos aqui conversando, quantos jovens já tentaram suicídio? Segundo informações, a cada 80 suicídios, 20 acabam não dando certo e trazendo consequências gravíssimas para a pessoa. Para falar sobre esse assunto, temos como convidado André Lopes Bella, não é isso? Isso. Expositor, palestrante espírita e um dos diretores da Casa Espírita, do Grupo Espírita Manuel Bento. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Elisângela. André, quais são as consequências daquele que comete suicídio? Como que ele é recebido no mundo espiritual? Olha, como dizem os nossos benfeitores amigos, é uma situação extremamente difícil para o espírito desencarnante. Ao recusar ou rejeitar o dom da vida, ele atenta contra as leis divinas. E a primeira constatação dele, ao chegar à espiritualidade, é que a vida não acaba. E aí ele vai se ver preso dos mesmos sofrimentos, das mesmas dúvidas e angústias que o levaram a essa decisão infeliz. Sendo que esse sofrimento vai ser muito exacerbado, porque a cada segundo ele estará revivendo o momento exato em que ele tirou a sua vida. Então é um sofrimento que para ele representa como se fosse eterno. Então você imagina, a cada segundo você sentir a bala perfurando o seu crânio, se foi assim que você tirou sua vida? Ou você sentir as rodas de um trem ou de um carro passando por cima do seu corpo a cada segundo? Isso sem ter uma perspectiva de fim. Então a primeira constatação, a vida não acaba. E é o susto ao perceber que tudo continua. Tudo continua. André, o suicida, ele é um egoísta porque ele não pensa no sofrimento da família, na dor que ele vai deixar, não? Não sei se podemos dizer egoísta, porque a pessoa para chegar a essa decisão, ele deve estar completamente desequilibrado em termos emocionais. Muitas vezes em condições de raciocínio, de lucidez. O que ele quer é pôr um fim no seu sofrimento, na situação que o angustia. E é como se ele estivesse com uma monoideia. O resto do mundo é como se não existisse para ele. Ele vê o problema dele. Ele quer o fim desse problema. E por isso, obviamente, ele não vai pensar em outras pessoas. Essa pesquisa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, jovens de 15 a 29 anos, são jovens começando a vida. O que levaria esses jovens tão cedo a pensar no suicídio? Olha, se nós formos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item, acho que 14, que fala do suicídio. E um dos fatores elencados, diversos fatores ali elencados, que nós podemos dizer são falta de perspectiva de vida, monotonia, tédio, a satisfação de todos os seus desejos e apetites. Isso leva naturalmente a pessoa a um estágio de desilusão perante a vida, ele acaba perdendo a perspectiva. A angústia de um jovem que está entrando no mercado de trabalho, que não tem claramente definido uma profissão, não sabe o que ele quer da vida, que rumo levar a vida, isso pode representar para ele uma situação extremamente difícil de ser trabalhada. Porque existe uma expectativa em cima desse jovem. Os pais o criaram para o sucesso. Os pais o criaram para que ele tivesse uma carreira promissora. E o jovem nesse momento, principalmente numa situação
econômica, financeira e política como o mundo hoje enfrenta é de insegurança, de instabilidade. Então isso torna o problema um pouquinho pior ainda. Quando a pessoa ela pensa, ela não toma atitude de imediato, ou seja, ela vem pensando, ela vem alimentando essa ideia. Como que a família pode diagnosticar isso, né? Que esse jovem está diferente, que esse adulto está se isolando, está entrando em uma depressão. Como perceber e conseguir ajudar antes? Num lar desestruturado, isso vai ser difícil. Onde vigem os preceitos morais, o sentimento de religiosidade, onde exista o diálogo, o respeito recíproco, isso é facilmente percebido. Mas quando a gente vê uma estrutura familiar desestruturada, desequilibrada, onde não existe o diálogo, a interação entre pais e filhos, entre irmãos, isso se torna muito difícil. Num ambiente bem equilibrado, nós vamos perceber um comportamento diferenciado do nosso filho ou daquele ente querido, porque ele vai mudar a sua forma comportamental. Ele vai mudar a sua postura perante a vida, vai se retrair. E toda vez que ele sente isso, ele dá sinais de alerta. Dizem os psicólogos que o jovem ou a pessoa que alimenta a ideia do suicídio, ele está pedindo socorro. Ele emite pedido de socorro que muitas vezes nós não entendemos. E achamos que isso não é nada, que isso vai ser superado. Como muitas vezes uma pessoa que passa por um processo de depressão, ele é desacreditado. Porque as pessoas acham que depressão é uma coisa irrelevante, que é falta do que fazer. E muitas vezes é um problema existencial muito grande. Então uma família bem estruturada consegue perceber. E aí é o diálogo, é a conversa franca, é o esclarecimento. Porque muitas vezes tomamos decisões baseadas na nossa falta de conhecimento a respeito. E aí podemos nos equivocar. Como que o Espiritismo vê o suicida? Como um filho de Deus que tomou uma decisão equivocada. Existe, da parte espírita, existe o acolhimento familiar? Total. Total. Né? O familiar de um ser que partiu por essa porta equivocada não deve jamais imaginar que aquele ente querido foi deserdado pelo Pai Celestial. Ele não perde a sua filiação divina. Deus é nosso Pai. A doutrina espírita nos explica que todos nós somos criados destinados à perfeição, a um estado de angelitude. Está lá no livro dos Espíritos, nas leis naturais. Todos nós temos por destinação o estado de angelitude. Um suicida é um filho de Deus. Ele não pôs fim à sua vida. Ele terá novas oportunidades para reconstruir a sua caminhada, para reconstruir a sua jornada. E muitas vezes os pais pensam, motivados por crenças outras, por dogmas religiosos, por preconceitos, que é uma vergonha ter um filho, um parente, um familiar suicida, porque esse ser, com esse ato, deixou de ser filho de Deus. E isso muitas vezes para a família é encarado como uma vergonha. Não se toca no assunto. A doutrina espírita abre os braços para esses familiares, para reconfortá-los, dizendo que a vida não acaba com a morte, que não existe sofrimento que seja eterno, que Deus é nosso Pai e que quer a nossa felicidade e bem-aventurança. Eu não vou estar condenado pela eternidade ao sofrimento por um erro, por uma decisão equivocada. Todos estamos em processo de aprendizagem. Todos nós um dia estaremos em estado de bem-aventurança. Então a família de um suicida tem todo o apoio, todo o suporte dentro de uma casa espírita, a começar pelo atendimento fraterno, que vai recebê-los amorosamente, sem emitir qualquer tipo de julgamento, mas acolhendo com amor,
orientando, ensinando essa família a vibrar pelo seu ente querido, orar por ele, e não simplesmente querer esquecer esse evento na sua existência. Então a família é acolhida com muito amor dentro de uma casa espírita. Você acha que ainda existe um tabu, que você estava falando agora, e que deveria ter essa educação nas escolas? Você como educador, né, você dá aula em faculdade, você acha que falta isso? A escola trazer isso para o jovem, para as crianças, os pais começarem a falar disso também? Como você acabou de dizer, existe esse tabu, né? Existe esse medo de falar, né? Que teve na família, alguém suicidou-se. Consequência da desinformação. Concordo plenamente, eu acho que deveríamos sim, cada vez mais, orientar os nossos jovens através do ensino. Não apenas dentro de um grupo espírita ou de um grupamento religioso, mas abordar a questão do respeito à vida, do que significa, né, uma existência. Muitas vezes não temos noção exata do que é a vida. E achamos que nós podemos dela dispor ao nosso bel prazer, desrespeitando todas as leis físicas, biológicas, divinas, né? A família, principalmente, desde criança, deve orientar o seu filho desde criança dentro dos princípios da religião que ela professa. Se ela não professa uma religião, ela deve ter princípios de religiosidade. E isso que precisa ser transmitido. Quais os valores que essa família cultiva? Ela está transmitindo esses valores para os seus filhos? Para aqueles espíritos que Deus confiou à sua guarda? Todos nós um dia seremos, de uma forma ou outra, chamados à consciência sobre o que fizemos da educação desses espíritos que nos foram confiados. Então, desde criança, o ser precisa ir recebendo a orientação, esclarecimento, tendo noção de limites, de responsabilidade, o respeito ao seu semelhante, o respeito a todas as formas de vida do nosso universo. Não apenas a vida humana, mas todas as vidas. E isso é uma responsabilidade principal dos pais. Eu não posso confiar isso para os educadores. Eles exercem um papel secundário. Mas a educação primordial é da família, é do pai, é da mãe. Ou daqueles que assumiram a responsabilidade pela condução desse ser nessa vida. Porque eu não preciso ser pai biológico, uma mãe biológica, para assumir essa responsabilidade. Na ausência dos pais, tem os avós, os tios, ou aqueles que adotaram essa criança. A responsabilidade é deles. Falando da questão espiritual, todos nós temos um anjo da guarda. No livro Ação e Reação, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, Sim. Tem a situação no capítulo 12, que uma jovem vai cometer o suicídio, só que o seu benfeitor ali, um benfeitor, acaba interferindo o espírito. A adormece, onde ela traz a responsabilidade de que ela tem uma família, uma filha para cuidar, de que ela não pode cometer o suicídio. Isso acontece com todos aqueles que estão pensando em cometer o suicídio, nesse ato. Há esse momento de lucidez, há esse momento de amparo desse anjo da guarda? Podemos afirmar que sim. Né? Todos nós contamos com uma orientação e uma proteção espiritual. Ninguém está desamparado. A doutrina espírita nos diz que todos nós temos os nossos espíritos protetores, espíritos familiares, o nosso mentor, um anjo da guarda que está no nível superior. Né? Todos esses espíritos não vão, obviamente, impedir que tomemos a nossa decisão, porque temos o nosso livre-arbítrio. Mas na medida das suas possibilidades, eles vão tentar inspirar-nos, vão procurar mostrar-nos o caminho. Às vezes esse ser está tão envolto no pensamento de autodestruição, nesse monodeísmo, que ele não consegue captar a mensagem, o recado, a inspiração que a espiritualidade lhe manda. E aí a espiritualidade é tão maravilhosa que vai achar um caminho alternativo para que chegue até mim.
Aí vem através da inspiração de um parente, de um amigo. Uma página que por acaso cai na minha mão tratando do assunto. Então a espiritualidade sempre encontra um jeito de nos socorrer nos momentos que mais precisamos. Mas eles sempre respeitarão a nossa decisão. Se eu chegar à conclusão de que eu vou pôr fim à minha vida, eles não virão me paralisar e me impedir. Porque é uma decisão pessoal. E isso eles respeitam. E aqueles que cometem o suicídio por amor? Tem alguma atenuante? Foi por amor, foi por uma causa. Será que é amor? Existe um ditado que diz, quem ama, não mata. Nem ao outro e nem a si mesmo. É um ato egoísta? Se eu amo a Deus como meu Criador, e se Deus é imanente em mim, se as suas leis divinas estão esculpidas na minha mente, como eu posso atentar contra a minha própria vida? Esses pactos de amor que existem são grandes equívocos. Se nós formos também procurar na literatura, vamos encontrar casos que relatam isso. Se não me engano, é no livro Trilhas da Libertação que nós vamos encontrar um caso de dois amantes que, não podendo consumar a união nesta vida, resolvem ambos se suicidar. E ambos se suicidam. E eles não conseguem concretizar o desejo de se unirem. O autor do livro, o autor espiritual, relata que o rapaz, que era músico, violinista, estava preso aos seus despojos sobre a tumba em que o corpo foi sepultado, tocando tristemente o seu violino, e ao lado dele, a amada, também desencarnada. E um não percebia a presença do outro. Não se viam? Não se viam. E ela, por que você me abandonou? Nós havíamos combinado de nos matarmos para ficarmos juntos. Onde você está? E ele, tocando violino, estou tocando essa música para você, minha amada. Onde você se escondeu? Por que não nos encontramos? Ou seja, cria uma barreira fluídica, energética, que eles não vão ter realizado seus desejos. E aí, eles vão passar por todo um processo de conscientização, valorizando a vida. Muitas vezes eles se esquecem que se aquele relacionamento não foi possível nesta encarnação, é porque provavelmente algum componente das vidas anteriores impuseram essa necessidade. E eles desrespeitaram essa lei divina. Tudo está submetido à lei de causa e efeito. Se um relacionamento entre duas pessoas que se amam, ela não pode se realizar por diversos motivos, por uma necessidade provacional ou expiatória daqueles dois, não adianta eu tomar qualquer medida para reverter essa situação, ela há de permanecer. E o suicídio jamais vai fazer com que esses dois seres se unam. Isso está no livro Trilhas da Libertação. É um caso que mostra claramente que esse pacto de amor é mais um grande equívoco dos suicidas. André, se por um acaso a gente souber de alguém ou ouvir nos noticiários, no jornal, alguém que cometeu suicídio, a gente pode fazer uma oração, uma prece por essa pessoa ou não seria ideal, pois estamos atraindo esse espírito? Isto também é uma lenda urbana. Claro que devemos orar e vibrar, rezar pelos suicidas. Dizem os bons espíritos que talvez seja o único momento em que esse espírito tem um alívio na sua dor e no sofrimento, quando ele recebe as vibrações de amor através de uma oração. Muitos acham que eu vou atrair o espírito, mas quem está orando está vibrando amor. Ele está doando energias de amor em nome de Deus, nosso Pai, a um irmão necessitado. Como que quem ora, que está em comunhão com a espiritualidade, vai ser penalizado por fazer um ato desse? Divaldo Pereira Franco tem um caso maravilhoso, que é do suicida do trem.
que ele passou a orar diariamente por um suicida que havia se matado sob as rodas de um trem. E depois de muito tempo, quando ele, Divaldo, estava numa situação difícil, desesperançado, surge uma luz no quarto onde ele estava orando, e desta luz emerge um espírito que diz para ele: você não tem o direito de chorar e de se lamentar, porque enquanto você chora e lamenta, você deixa de orar para quem precisa. Eu sou o suicida do trem, porque em você vem rezando durante todos esses anos. E eu te garanto, foram as suas preces que me tiraram da zona de sofrimento. Através da sua prece, Joana de Ângeles me resgatou da zona de sofrimento. Então, a prece, a vibração, por esses irmãos extremamente necessitados, representam talvez a medida de que eles mais precisam para a sua consciência se iluminar. Devemos. É importante. Importante ao extremo. André, acabou. Muito boa entrevista. Agradecemos pela oportunidade, pelo momento. Eu que agradeço. Aproveita, deixe uma mensagem para estes tão necessitados, tão aflitos. Deixe um contato se desejar também. Fale do Grupo Espírita Manuel Bento, fica à vontade. Devemos lembrar que não existe sofrimento que seja eterno. Tudo passa na nossa vida. Na nossa existência física, tudo é transitoriedade e impermanência. Não existe sofrimento que seja eterno. Deus não nos criou para a infelicidade e o sofrimento. Ele nos criou para a luz, para a bem-aventurança. A esperança renasce a cada dia. Devemos nos lembrar de que Deus é nosso Pai. Deus jamais nos desamparará. Os sofrimentos que às vezes, os percalços e vicissitudes que enfrentamos, devem servir para o nosso crescimento. Não para a nossa queda, não para o nosso fracasso. A vida é o maior dom que Deus poderia nos dar. A vida. Este fenômeno tão pouco entendido e tão mal interpretado. Que todos possam pensar com carinho no valor da existência física, voltar-se a Deus, orar, fazer as suas preces com sinceridade, ligando-se às forças maiores da vida. Com certeza, desta forma, todos estarão recebendo a energia, as vibrações, tudo aquilo de que precisa para a sua autolibertação. Estou no Grupo Espírita Manuel Bento, sou palestrante, como você disse, dou aula de doutrina espírita, filosofia espírita. A nossa casa está aberta, temos um atendimento fraterno, onde todos são muito bem acolhidos, aqueles que estão passando por dificuldades e alimentando pensamentos de autoextermínio, familiares de pessoas que puseram fim à sua vida, nós acolhemos com muito amor. Todos aqueles que precisarem de alguma orientação vão encontrar no Grupo Espírita Manuel Bento, com certeza, todo o apoio, todo o carinho e toda a orientação possível. Estamos lá praticamente toda semana e será para nós um grande prazer poder ser útil de alguma forma nesse momento que é tão difícil na vida dos seres, né? O momento da desesperança. Quer deixar um endereço? O Grupo Espírita Manuel Bento, ele está na rua Alfredo Pujol, número 77, aqui no centro de Santana. Até o final do ano nós deveremos mudar de endereço, mas na mesma rua, 2 casas além, eu não tenho certeza do número, talvez seja 79 ou 81, aqui no centro de Santana. Nós temos um telefone da nossa secretaria, que também toda a informação que precisar vai receber através do nosso telefone. É 2976-3314. 011. Estamos em Santana, na cidade de São Paulo, DDD 011.
André, muito obrigada. Agradecemos a Muito oportunidade. obrigado, Elisângela. Eu que Obrigada agradeço. pelo esclarecimento, clarear as mentes. Terminamos mais um programa de entrevista. Obrigada, André. Até uma próxima.